O novo espaço da Aliança de Misericórdia Centro João Paulo II tem capacidade para acolher 100 homens em situação de rua na cidade de São Paulo. Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo site da Aliança de Misericórdia, na meditação de mais uma palavra do dia. E quero primeiramente desejar a você uma feliz Páscoa. Ainda estamos na Semana da Páscoa, onde estamos comemorando e vibrando a ressurreição do Senhor, que também quer ressuscitar na vida de cada um de nós. E hoje o nosso evangelho é muito rico. Hoje nós vamos meditar sobre os discípulos de Emaús, esses homens que caminharam junto com Jesus Cristo e fizeram a experiência da partilha do pão. Mas antes vamos pedir o Espírito Santo para que Ele possa nos iluminar. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu possas vir iluminar o coração de cada pessoa que está nos acompanhando pela internet, que deseja nesse dia viver profundamente a Sua palavra. Te pedimos que Tu possas tocar no coração, que Tu possas tocar na tua mente, para que essa palavra possa ser uma palavra de restauração e de sustento na vida desses irmãos. Amém. Você pode pegar a sua Bíblia ou simplesmente acompanhar conosco o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Hoje, como eu já disse, nós vamos meditar sobre os discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Esse evangelho sobre os discípulos de Emaús, então ele é um evangelho muito claro, muito simples também. Esses dois homens que eram discípulos de Jesus, após a sua morte, resolveram voltar para a sua cidade, para a sua terra natal. E durante o caminho Jesus se põe a caminhar com eles. Então aí já vem o primeiro ponto da nossa meditação. Na nossa caminhada, muitas vezes, quando aperta, né, o sofrimento, a morte e a morte de cruz, nós pensamos em voltar atrás. Mas nesse caminho que nós fazemos, Jesus se coloca no nosso meio. Hoje eu quero levar você a refletir sobre Jesus que caminha com cada um de nós. Jesus que caminha no nosso meio. Jesus que explica tudo aquilo que nós nos entendemos. E os discípulos, eles discutiam, os discípulos, eles não compreendiam nada. Mas Jesus estava ali. Porém, por causa da dureza do coração deles, por causa que eles não compreendiam, eles não enxergaram que era o Senhor que caminhava com eles. Quantas vezes Jesus está caminhando junto com você e como esses discípulos você não reconhece a presença dele na tua vida, né, que está caminhando ao teu lado. Mas Jesus, cheio de misericórdia, ele compreende quantos insensatos são os seus filhos e ele explica todas as escrituras, explica tudo o que devia acontecer. Mas quando eles entram naquela casa e Jesus se senta à mesa, ali Jesus repete o mesmo gesto que ele fez na quinta-feira santa, na última ceia. Jesus parte os pães, Jesus pronuncia a bênção e ali os olhos daqueles discípulos se abrem. Nossos olhos também se abrem quando nós nos colocamos perante a Eucaristia, que é o pão repartido, o pão entregue a cada um de nós. E Jesus ali desaparece, né, diante daqueles discípulos e eles ficam alegres, resplandecentes, porque eles contemplaram o Cristo ressuscitado. Que Jesus ressuscitado possa estar constante na tua vida, que você possa fazer a experiência de Jesus ressuscitado que deseja caminhar junto com você. Faça esse propósito nesse dia. Comece a analisar, comece a perceber, abra o teu coração e veja em que lugar, em que momento Jesus está com você. Um forte abraço, mais uma vez uma feliz Páscoa e até a próxima meditação do dia.